Quando eu tinha 19 anos, trabalhei para uma empresa que alocava mão de obra para áreas rurais da Austrália. Basicamente, o que você fazia era dizer a eles quando estava disponível, eles enviariam para uma fazenda remota por algumas semanas, onde você faria tudo o que eles precisassem. Era um trabalho árduo, de longas horas, mas com bom pagamento e uma boa diversão se você entrasse com um bom grupo de trabalhadores. Quando isso ocorreu, eu estava trabalhando em uma grande propriedade. Disseram-me que cobria aproximadamente a mesma extensão de terra que o estado de Maryland, nos Estados Unidos, a cerca de 9 horas da cidade de Sydney, e a propriedade em si ficava a cerca de 40 minutos da cidade mais próxima. Em suma, era o meio do nada. Eu estava trabalhando em uma fazenda desmatando o cerrado com 3 outros caras da minha idade que eram da cidade. Nosso chefe era um cara chamado Jeremy, que era o dono da fazenda e nos supervisionava enquanto ajudava no trabalho. Ele era bem descontraído e, em geral, muito bom conosco. Este verão em particular foi muito quente e o trabalho foi árduo. Então, um dia, quando a temperatura atingiu cerca de 38 graus, Jeremy decidiu nos dar uma folga à tarde. Ele disse que conhecia um poço de água na fazenda cerca de 25 minutos de carro ao norte. Eu estava ansioso para nadar, mas os outros caras só queriam relaxar durante a tarde. Então ele e eu entramos em um dos caminhões de trabalho e começamos a nos dirigir por toda a propriedade. Eram em sua maioria extensões largas e vazias com alguns aglomerados de matagais espalhados. Jeremy não era muito falante, então nos dirigimos mais ou menos em silêncio. Após cerca de 20 minutos, no entanto, ele de repente se animou e me cutucou nas costelas. Você consegue ver aquilo ali? Debaixo das 2 árvores mortas? Devo mencionar aqui que, se você não está familiarizado com as áreas do interior, particularmente as da Austrália, elas são marrons e vermelhas, e em sua maioria planas e sem graça, o que significa que qualquer cor brilhante chama bastante atenção. Então você pode imaginar a nossa surpresa quando vimos uma grande estrutura angular azul ao longe. Nós dirigimos em sua direção e, conforme nos aproximamos, percebemos que era um enorme container azul parado no meio do nada. Jeremy ficou perplexo. Perguntei se ele sabia o que era, mas obviamente ele não sabia. Ele disse que não tinha visto isso quando dirigiu pela mesma área cerca de 5 semanas antes, e que queria ir ver o que era. Inicialmente paramos a cerca de 100 metros de distância. Nesse estágio eu tive um pressentimento muito ruim. A coisa toda não parecia certa. É difícil de explicar, mas se você pode imaginar ver um objeto tão estranho no meio de uma vasta extensão árida, deve ser algo estranho. Jeremy, porém, queria investigar, o que eu entendi visto que era sua propriedade, mas para falar a verdade eu estava muito ansioso. À medida que nós nos aproximamos, as coisas ficaram ainda mais bizarras. Havia um grande gerador a diesel atrás do container, fazendo um barulho, e uma câmera de segurança de cada lado, com todos os movimentos ativados, fazendo zumbidos de um lado para o outro, nos seguindo enquanto nos movíamos. Tentei argumentar com Jeremy, algo como: com toda essa segurança, alguém obviamente não nos quer aqui, vamos embora. Ele me dispensou, no entanto, lembrando-me que era sua fazenda, e quem quer que tenha colocado isso aqui estava invadindo, então ele queria entrar. Apesar de toda a vigilância, havia apenas um pequeno cadeado na porta enorme. Tínhamos alguns alicates em sua caixa de ferramentas e, após um pouco de luta, quebramos a fechadura e entramos. A primeira coisa que notei foi a lufada de ar frio quando entramos. O local tinha ar-condicionado, o que devo admitir que era bastante agradável em um dia tão quente. Procuramos por um interruptor de luz, mas eu já podia ver que era algum tipo de configuração de TI, havia LEDs piscando por todo lado, e o lugar tinha um tipo de zumbido que você ouve quando um disco rígido está sendo bastante usado. Quando finalmente acendemos as luzes, pudemos ver a configuração de escritório sofisticada, embora um tanto desordenada. Havia discos rígidos do tamanho de geladeira de bar e outros equipamentos de informática cobrindo as paredes, às vezes empilhados com 2 ou 3 unidades de altura, e caixas de armazenamento de plástico espalhadas pela parede oposta, e várias mesas com monitores de computador dispostos no meio, completos com cadeiras de escritório com rodinhas. Nessa fase, eu senti como se estivesse em um daqueles sonhos absurdos. Isso não fazia absolutamente nenhum sentido. Caminhamos até o meio e sentamos nas mesas para ver se os computadores podiam nos dar alguma ideia do que diabos estava acontecendo aqui. Meu coração estava disparado e eu só queria correr dali. Tínhamos sido vistos pelas câmeras de segurança, então se alguém estava monitorando, já sabia que estávamos aqui. Jeremy, por outro lado,
Estava determinado que tínhamos de descobrir algo. Então me fiz corajoso e comecei a procurar no computador. Isso continuou por um tempo, mas em resumo, nenhum de nós dois tinha domínio muito alto de tecnologia fora do Facebook ou Microsoft Word. O melhor que posso descrever da minha posição leiga é que eram listas intermináveis de conversas de computador. Era como as telas de download do antigo Napster ou LimeWire, constantemente pegando e recebendo dados e gravando em várias janelas. Desisti dos computadores e caminhei cautelosamente ao longo do outro lado do container até a grande pilha de caixas de armazenamento. A essa altura, eu tinha certeza de que ninguém mais estava lá, já que não havia nenhum lugar para se esconder, mas ainda estava incrivelmente nervoso. Decidi contra meu melhor julgamento ver o que havia dentro de todas essas caixas. Minha breve inspeção nessa caixa ainda me dá enjoos até hoje. Não demorei muito para perceber que essa caixa estava cheia de pôsteres, DVDs e fotos. Tudo com pornografia infantil pesada. Uma coisa que ainda me incomoda é que tudo foi organizado ordenadamente em pastas e caixas menores. Essas pessoas eram organizadas. Eu imediatamente recuei, pulei e corri até Jeremy. Eu mal conseguia encadear uma frase. Eu disse algo como: "Cara, vamos embora, pornografia infantil, vai, levanta, merda." Eu arrastei para fora, me recompus e consegui explicar o que vi. Entramos de volta para o caminhão e corremos de volta para casa. A fazenda não tinha recepção de celular e não tínhamos comprado o telefone via satélite. Então tivemos que voltar ao telefone fixo para chamar a polícia. Assim que os chamamos, eles ainda tinham que percorrer todo o caminho até a fazenda, a partir da delegacia mais próxima, que ficava em uma cidade cerca de meia hora da cidade mais próxima da fazenda. Como mencionei, muito remota. Esperamos, conversando freneticamente sobre o que havíamos visto, até que os policiais chegaram quase uma hora depois. Eles chegaram com 2 veículos com tração nas 4 rodas e nós entramos e os levamos de volta. É aqui que fica pior. Quando voltamos, a porta do container estava aberta e havia fogo lá dentro. Tínhamos apenas 2 extintores pequenos no carro e eles faziam muito pouco. O corpo de bombeiros demorou 1 hora para chegar lá, à altura que a maior parte do estrago já estava feita. Um relatório de incêndio criminoso pela Polícia Federal não encontrou quase nenhuma evidência do equipamento de informática descrito, e apenas vestígios de papel e papelão. Isso significa que quem dirigia esse lugar sabia que estávamos lá e tinha tempo de vir e remover a maior parte e fugir. Havia várias maneiras de sair da propriedade e a massa de terra era enorme, então não havia uma maneira real de segui-los. Como a polícia não nos levou muito a sério na primeira instância, provavelmente devido à nossa explicação inadequada ao telefone, a vigilância aérea também era impossível quando tínhamos descoberto tudo. Tive grande interesse em acompanhar o caso, mas sem nenhuma evidência real de quem poderia ser o responsável, a investigação esfriou. Mantive contato com Jeremy, e o container de envio ainda está na fazenda, pois é muito caro para transportar. Eu nunca vou me esquecer do que vi naquelas caixas. A garotinha riu enquanto se balançava entre seus pais, segurando ambas as mãos deles. Ela estava feliz demais para ver a corda os pendurando. Essa é uma história que aconteceu com a amiga da minha mãe na Coreia do Sul, cerca de 10 anos atrás. Cada vez que eu ouço essa história, ainda fico arrepiado. A amiga da minha mãe morava em um condomínio em Seul. Ela era dona de casa e tinha uma filha pequena, e o marido trabalhava durante o dia. Um dia ela estava voltando para casa depois de fazer algumas compras com a sua filha e entrou no elevador de seu prédio. Quando ela subiu, ela percebeu que havia um homem usando um boné e uma capa de chuva amarela, e ele manteve a cabeça baixa para que ela não pudesse ver o seu rosto. Ela imediatamente se sentiu muito apreensiva e fez a filha ficar do seu lado, o mais longe possível do homem. O que a deixou ainda mais confortável foi que, quando pressionou o botão do andar, não havia outro número aceso. Ainda por cima, ela notou que ele carregava algo embrulhado no jornal, ao lado dele. As coisas começaram a clicar na cabeça da amiga da minha mãe, e ela começou a entrar em pânico. Decidiu pegar o celular e fingir que estava ligando para o marido,
que obviamente não estava em casa, e sim no trabalho. Ela começou a dizer coisas como: "Ah, eu estou prestes a sair do elevador. Você pode abrir a porta para mim?" E fazendo parecer que seu marido estava esperando em casa. Quando o elevador chegou ao seu andar, ela rapidamente desceu, agarrou a filha e começou a andar o mais rápido que podia até seu apartamento. Ela percebeu que o homem também desceu em seu andar e a seguia lentamente pelo corredor. Quando a amiga da minha mãe chegou à porta, ela começou a bater e gritar: "Ei, querido, estou em casa, por favor, abre a porta." E meio que se fingiu que ele ia atender a porta. Ao ver isso, o homem da capa de chuva amarela começou a se afastar em direção ao elevador. Quando ele parecia estar longe o suficiente, a amiga da minha mãe rapidamente pegou sua filha e abriu o dispositivo onde coloca a senha de sua porta, e começou a digitar freneticamente o código dela. Geralmente é assim que as pessoas entram em suas casas na Coreia. Mas o problema era que os botões faziam barulho, então o homem sabia que ninguém iria atender a porta. E ele se virou e começou a correr de volta em direção a ela. A amiga da minha mãe a essa altura estava praticamente gritando, e quando finalmente conseguiu abrir a porta, a primeira coisa que fez foi jogar a filha pela porta. Quando ela mesma entrou, viu que o homem estava a poucos centímetros da porta, mas ela conseguiu fechá-la e trancá-la antes que ele pudesse enfiar a mão ou a arma na porta. Depois, olhando pelo olho mágico, ela viu que o homem estava voltando para o elevador. Vários meses depois, a amiga da minha mãe estava assistindo ao noticiário e ouviu uma cobertura sobre a captura de um serial killer. Ele era chamado Yoo Yong-chul e costumava matar muitas garotas de programa. Ela disse à minha mãe que nunca poderia esquecer o pavor que sentiu ao ver a capa de chuva amarela e o chapéu muito familiares que ele estava usando quando foi preso. Yoo Yong-chul é um serial killer sul-coreano, agressor sexual e assumidamente um canibal. Ele admitiu ter matado 20 pessoas, em sua maioria garotas de programa e idosos ricos. O Tribunal Distrital Central de Seul o condenou por 20 assassinatos. Yoo queimou 3 e mutilou pelo menos 11 de suas vítimas, admitindo que comeu o fígado de algumas delas. Ele cometeu seus crimes entre setembro de 2003 e julho de 2004, quando foi preso. Ele foi acusado por roubo e venda de pornografia infantil, falsificação, roubo de identidade, abuso sexual infantil, assassinato e canibalismo. Ele recebeu uma pena de morte, mas até hoje espera por sua execução. Então, é esse o fim do primeiro vídeo. Eu decidi fazer esse canal porque eu sempre gostei de ler histórias de terror para os meus amigos, traduzi-las. Sempre gostei de conteúdo mais assim voltado para o terror, seja real ou não. Então eu pensei, por que não fazer um canal para, quem sabe, outras pessoas encontrarem, acompanhar esse tipo de conteúdo, descobrirem histórias. Então, sempre que eu achar alguma história, seja real ou não, que eu ache boa, eu vou tentar narrar elas, traduzi-las. E é isso. Espero que vocês gostem, ou não gostem, ou meio termo. Se vocês tiverem alguma recomendação, alguma coisa, eu estou sempre aberto a opiniões, críticas. Espero que vocês se divirtam. E agora eu vou parar de falar. Tchau.